Estamos de volta com os donos da bola e o São José Esporte Clube conquistou uma vitória importantíssima no confronto direto diante do Flamengo de Guarulhos por 2-1 na manhã deste domingo. Jogando fora de casa e agora a atuação brilhante também do goleiro Neto Bonini e Lucas Lima marcando o seu 9º gol na segunda divisão deste ano. A Águia agora é líder isolada do Grupo 11 e você vai conferir os gols da vitória joseense. Logo aos 4 minutos, Léo Turbo deu chutão pra frente, a marcação do Flamengo falhou e Lucas Lima, esperto, dominou e bateu na saída do goleiro. São José, 1-0. O segundo da Águia saiu nesse escanteio da direita. Léo Turbo subiu mais que a zaga e tocou pro fundo das redes. São José, 2-0. O gol de honra do Flamengo saiu na jogada individual de Vinícius Faria, que do bico da grande área fez um golaço. E ficou assim, São José líder do Grupo 11, 2, Flamengo vice-líder, 1. Fora as defesas, como eu disse, do Neto, que mandaram muito bem nesse jogo, Antônio Carlos, salvaram aí, principalmente no segundo tempo, o 2-1, seguraram o 2-1 do São José. As defesas dele salvaram, as defesas foram fundamentais para que o São José mantivesse o placar e conseguisse a vitória. Ele tem se destacado, né? A gente tem falado aqui, o São José tem 3 grandes goleiros, ele chegou depois, tinha o Agenor, depois veio o Matheus e tem o Neto Bonini, que assumiu a titularidade, não sai mais, é um goleiraço. Dificilmente você vê ele errando uma jogada ou outra, o que é normal para todo mundo. Um goleiro sensacional. E o São José se dá muito bem lá em Guarulhos, né, André? Podia jogar mais, né? Impressionante, né? 6 Levar jogos. um mando de campo lá em Guarulhos. 6 jogos contra o Flamengo, 4 contra o outro time lá, o Guarulhos. 10 jogos. Com 8 vitórias e 2 empates, né? Quer dizer, contra o Flamengo, 4 vitórias e 2 empates, 6 jogos contra o Flamengo. Impressionante. Como o São José se dá bem lá em Guarulhos, num campo ruim daquele. Tá... Você vê que o primeiro gol do Lucas Lima, ele até leva uma certa sorte, porque a hora que ele bate na bola para tirar do goleiro, a bola quica naquele gramado ruim e dá uma passadinha por cima do goleiro aqui. E eu andei olhando nas redes sociais, parece que o Lucas Lima igualou a quantidade de gols contra o Flamengo de Guarulhos ao Renato Santiago, Antônio Carlos. Parece que foram 4 ou 5 gols contra na história, no confronto Flamengo. É legal, esse Renato Santiago tem a sua história bonita com a camisa da Águia. E o Lucas Lima está fazendo a diferença, né, André? Você sabe que eu já comentei aqui, né? O São José perdeu 3 jogos no campeonato. Nos 3 ele não estava. Todas as vezes que ele jogou, o São José não perdeu. Ou ganhou ou empatou, um amuleto, né? E faz gol, e é bom jogador. Contra o Flamengo, então, né? Fez gol na segunda fase, São José ganhou de 1-0, gol de cabeça dele. Aqui em São José ganhou 2-0 e fez o primeiro, o segundo. Agora ontem fez o primeiro. Uma atuação, Andressa, digna de um time que está com a classificação, olha, 9 dedos ali na classificação. O time ficou numa situação muito boa, outro resultado, entendo eu, ajudou o São José, a Francana ganhando do Comercial, e o time depende de um empate agora, né? Os 2 jogos de ontem aí, São José, os 2 visitantes venceram, né? Francana conseguiu um resultado fantástico. Pois é, essa vitória em cima do Comercial ajuda o São José, Antônio Carlos? Ajuda pelo seguinte, Andressa. A configuração é maior só do que você vê o resultado. O São José, se ele eliminar o Comercial, se ele ganhar domingo, ele praticamente elimina o Comercial, sábado, né? No Martins Pereira. Sim. E aí ele tirando o Comercial do campeonato, André, ele tira o time de maior pontuação que teria vantagem de jogar as finais em casa. Exatamente. E isso eliminar o Comercial, que foi considerado o bicho-papão do campeonato até a segunda fase, veja como o campeonato é difícil, né? E outro detalhe, André. O favorito até então agora está como lanterna do grupo 11. Lanterna do grupo. E vai favoritismo depende nessas dele, horas, lógico. às vezes não é nada, né? No futebol, André, você não dá para apontar o favorito. Ainda mais um campeonato sub-23. O Comercial depende dele. Se ele ganhar do São José no Martins Pereira e ganhar na última rodada em casa o Flamengo, com 10 pontos, ele vai se classificar, né? Agora... está vivendo agora numa situação dramática. Agora, é interessante, Andrés, que tem outro grupo também, onde está o Paulista, que está em segundo lugar, e aí você põe assim, ó, São José e Flamengo, acabasse hoje, São José e Flamengo estariam classificados. No outro grupo, o Paulista, sabe o que isso quer dizer? Que os 3 times eram do mesmo grupo da primeira fase, o que mostra que o São José pegou o grupo mais difícil na primeira fase, em que pese ser segunda divisão, quarta divisão, essa coisa toda, os times estão provando isso. 3 times
estão aí na briga. E outra coisa, dependendo da configuração de resultados, de classificação, o São José pode pegar também o Flamengo na semifinal. Oh, meu Jesus. Porque não é primeiro de um grupo quanto segundo de outro. É igual no feminino. É o time de melhor campanha contra o quarto, o segundo de melhor campanha contra o terceiro. Dependendo da configuração, porque São José e Flamengo, Andressa, eles estão com a faca e o queijo na mão. Se os dois vencerem os seus jogos no fim de semana, acabou. Eles estarão e jogarão em casa. Talvez seria São José e Flamengo ali. Foi o nosso mas o comercial voto, era mas o favorito. Comercial a Francana vinha com muita força, grande público, sempre indo no estádio José Lancha Filho. Bom, o São José fez uma partida primorosa. Vejo como técnico, quando é importante, aí a gente tem que ressaltar o técnico da Águia, o Ricardo Costa, Andressa. Ele não tinha um volante. Ele foi lá e tirou o Sidney, que estava sem jogar há muito tempo, mas que é do ano passado, que não vinha jogando. O pessoal tinha até esquecido, nem no banco, e falou, vou precisar de você agora. Aí é aquele técnico que o jogador sabe do seguinte, a hora que precisar de mim, eu tenho que estar atento. É como fazem os grandes treinadores que conseguem ter um bom elenco, o próprio Léo Turbo também funcionando mais uma vez como atacante, digamos assim, né? E aí, o gol dele, ele fez jus ao apelido, um turbo, né? Exato. Surgiu lá como um golaço de muito cabeça, bom. Jogando como lateral, ali pelo meio, sendo auxiliado pelo Bessa. Bom, uma partida extraordinária do São José, que agora está dependendo apenas de um empate contra o Comercial. E pelos resultados, André, não é o que o São José pode querer, ele pode se classificar até perdendo os 2 jogos. Já tem essa prerrogativa hoje, né? Que a tabela lhe favorece. Não é o ideal. Mas não vamos com isso não, né? O negócio, André, que eu penso é o seguinte, é ganhar do Comercial no sábado, garante a classificação e elimina o Comercial. E isso deixa o time numa situação muito melhor, pensando na sequência do campeonato. O time está vivendo um grande momento, né? Aqui o Fúvio, Alessandro Fortunato, Wilson Andrade, o Bruno Vinícius, Cleiton Silva, todo mundo aqui torcendo pela Águia do Vale e vibrando também junto com o Pedro Araújo. E é o seguinte, galera, no vôlei, os 2 times da nossa região entraram em quadra no sábado, foi a 8ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei, e os 2 times que estavam em busca da reabilitação perderam os seus jogos. Fora de casa, o São José foi derrotado por 3-1 pelo Vôlei Ribeirão e perdeu a 6ª posição para o Itapetininga. A gente vai ver a classificação já já. Já em Campinas, o Taubaté Vôlei perdeu por 3-0. É isso mesmo, 3-0 da equipe da casa, fazendo somente inacreditáveis 15 pontinhos no primeiro set. Com essa derrota aí, o Taubaté já perdeu a liderança e corre o risco de terminar a primeira fase na 3ª, na 4ª ou até mesmo na 5ª posição da tabela, cara. Não, dependendo dos resultados ali. Andressa, a situação não é boa e não pode ser confortável. Eu acho que o Ricardo Navajas, o Daniel Castelano, os principais jogadores, não estão satisfeitos e nem podem estar achando, daqui a pouco... Não. Claro que no mata-mata vai lá e muda toda a história, é um outro campeonato, ganha e conquista o título. Mas com 3 derrotas seguidas, algo raro na vida do Taubaté Vôlei, seja no Paulista, seja no Campeonato Brasileiro. 3-0. 3-0 e fazendo míseros 15 pontinhos. Placar mirim. Fez o vôlei do Taubaté. Não é o primeiro set que o Taubaté perde por 15 não, hein, cara? Nos últimos jogos tem acontecido isso. Uma derrota, por exemplo, para o Campinas, ela até pode ser normal, mas digamos que fosse um 3-2. Né? Para o César é normal. Agora para o São José não foi, pelo investimento todo que tem. André, o Taubaté já encerrou a participação dele. Ele não joga mais. Não tem mais jogo nessa primeira fase. O Vôlei Ribeirão, se ganhar a próxima partida, vai a 16 pontos. Mas enfrenta o SESI. Então, mas se ganhar. E o Corinthians, se ganhar, vai a 16. Que você falou, pode terminar em quinto lugar. O que seria, com todo respeito, vergonhoso. Sim. Né? O terceiro lugar já não é de você... Aquelas coisas. Em primeiro, segundo era a briga com o SESI. O Campinas mostrou competência, é um time que está bem arrumado, está subindo. Mas ficar atrás do Vôlei Ribeirão, ficar atrás de Corinthians, não pode. Mas tem 3 jogadores na seleção, o time está se arrumando, mas mesmo assim, você tem Campeonato Paulista tem é o Rafael, favorito, tem Lucarelli. É o atual campeão, poxa. Que isso, tem tanta gente, não pode. Aí realmente deixa o torcedor preocupado. Claro que tem tempo, estamos ainda arrumando o time, todos os times aí estão se arrumando, visando a Liga Nacional, mas não é legal isso não. Hoje o São José tem mais um jogo contra o Atibaia, durante a semana a gente vai falar mais dessa partida também, já está aí com a classificação bem encaminhada. Dependendo da situação, pode dar Taubaté e São José, né? Exato. É o 3º contra o 6º, o 4º contra o 5º. Vamos ver. Coração, bate, viu? Daqui a pouquinho a gente traz o duelo decisivo dessa noite do São José Basquete contra o Corinthians e as informações do Maresias Open de futebol. A gente volta já.